espaço que merecia, já que nós estamos na academia e deve sempre ser um espaço privilegiado para um debate plural, para distintas visões de mundo, para distintas concepções. Agradeço na pessoa do Lucas, que me procurou enquanto interessado em promover esse evento no Brasil, ou na UFES, aqui em Sergipe, mais particularmente na UFES. Eu sugeri a ele para a gente aproveitar a oportunidade da semana acadêmica, exatamente quando as aulas estão suspensas e diversos eventos são realizados ao longo de toda a semana. Agradeço a todos os palestrantes, na pessoa do professor Anthony Miller, um dos baluartes do pensamento liberal, eu não diria só no Brasil. Eu comumente viajo aí fora, sabe, professor? E algumas pessoas assim dizem, mas você é da Federal de Sergipe? Né? O professor se aposentou recentemente, mas vocês têm o privilégio de contar um dos expoentes do pensamento liberal, não diria, volto a dizer, no Brasil, mas no mundo. Então, saúdo todos os participantes, na pessoa do professor Anthony Miller. Eu sou a professora Denise, coordenadora do evento. Meu e-mail acadêmico está disponível no site vinculado ao evento. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Eu só peço um pouquinho de paciência ao final para a emissão dos certificados, porque a gente tem uma próxima semana para concluir relatório, registrar as frequências e a Pró-Reitoria de Extensão, depois que recebe os relatórios, é que toma aí as providências para a expedição dos certificados. Mas já antecipo que ficarei no pé da PROEX para agilizar a expedição desses certificados. Vou passar a primeira lista de frequência e quando no início do último painel, quando os últimos painelistas do terceiro painel estiver iniciando, eu passo uma outra lista que seria a lista final, ok? Obrigada, Lucas, e passo a palavra então ao mediador e aos expositores do nosso primeiro painel. Obrigada. Boa tarde a todos. Me chamo Fábio, seria o mediador do primeiro minicurso de Introdução ao Liberalismo da História da Universidade Federal do Sergipe. O propósito do minicurso é promover uma discussão acerca dos fundamentos da filosofia liberal nas suas mais diversas ramificações e a sua relação com as mais variadas ciências sociais, com palestrantes gabaritados da área da política, do direito, da economia e da filosofia. O primeiro painel chama-se Introdução ao Liberalismo, e gostaria de chamar à mesa os dois painelistas. Chamo ao palco o advogado, pós-graduado em Ciência Política, fundador da Juventude Libertária de Sergipe, conselheiro do Instituto Liberal e agente jurídico do ILISM, Lucas Sampaio. E chamo também o professor, bacharel em Direito pela Universidade de Tiradentes, licenciado em História pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Direito pela Universidade de Tiradentes e servidor efetivo do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe, professor Rafael Souza. Eu gostaria de fazer a minha apresentação tratando do liberalismo
histórica. Está dando para ver bem aqui? Então, eu gostaria de trazer aqui uma perspectiva histórica sobre o liberalismo, né? Analisar a história, como é que surge o liberalismo e como é que ele caminha até a situação onde nós estamos hoje. E para tratar do meu tema, né, antes de mais nada, a gente precisa trazer a pergunta central dessa palestra, que é: o que é liberalismo? E é sempre interessante isso, porque quando a gente vai discutir o que é liberalismo, nós temos as mais diversas definições dos mais diversos pensadores, né, diante da diversidade de correntes que há no liberalismo, e a gente vai tentar nessa palestra chegar a um denominador comum. O Ronald Stuart Jr., ele escreveu um livro em 1938 justamente para tentar responder essa pergunta, chamado O que é o liberalismo? O Ronald Stuart, para quem não sabe, ele foi fundador do Instituto Liberal lá em 1983. Ele escreveu esse livro, e o Ronald Stuart, ele define o liberalismo de seguinte forma, né, como a ausência de coerção de indivíduos sobre indivíduos. É basicamente o princípio de que ninguém é permitido fazer uso da força ou da fraude para obrigar ou induzir alguém a fazer aquilo que não deseja. Ou seja, como ele fala, liberalismo é, antes de tudo, liberdade. Outro pensador, o José Guilherme Belchior, ele, em sua obra O Liberalismo Moderno, ele opta por fugir da pergunta, né? Ele fala que, diante da diversidade que é o pensamento liberal, ele prefere muito mais descrever o liberalismo em suas mais diversas correntes na sua obra do que dar uma definição pronta, né, de liberalismo. Justamente pela pluralidade, né, ao longo dos séculos, né, ao longo das décadas. Então, como a gente fala, é muito mais fácil descrever do que definir. Então, a tarefa da minha palestra é basicamente dar a resposta que Belchior não pôde dar, basicamente. Então, para falar do liberalismo, a gente tem que falar das raízes do liberalismo. E não tem como falar de liberalismo, né, sem falarmos do iluminismo. O iluminismo ele foi basicamente um movimento intelectual, científico, filosófico, que surgiu na Europa no século XVII, né, durante o século XVII, século XVIII. E era um movimento que era sustentado basicamente por 4 pilares, né, que é razão, ciência, humanismo e progresso. E ele foi o movimento responsável pela criação, né, pela formulação da maior parte dos conceitos políticos que nós temos no dia de hoje. O próprio conceito de liberalismo, né, nasce a partir dessa época, mas não só o liberalismo, eu diria que todas as ideologias políticas modernas, né, de certa forma, bebem um pouco dessa fonte. Né? Então, se for pegar até mesmo autores de esquerda, autores socialistas, eles acabam bebendo um pouco da fonte de alguns autores desse período. Né? Então, até mesmo autores conservadores também acabam bebendo dessa fonte. Então, a maior parte dos conceitos políticos e filosóficos que nós temos no dia de hoje, eles derivam dessa época. Foi um movimento que promoveu, né, uma revolução intelectual, né, que trouxe profundas mudanças nas estruturas políticas até o dia de hoje. Dentre os focos do iluminismo, a gente tinha, por exemplo, a defesa da liberdade individual, né, o combate ao absolutismo monárquico, a defesa da separação entre igreja e Estado, né, que a gente leva em consideração o contexto da época, né, que era a época das monarquias absolutistas, né, e foi quando começaram as lutas contra o absolutismo, né, ou governos constitucionais. Aqui é uma frase do pensador Steven Pinker, que tem uma obra chamada O Novo Iluminismo, né, então ele trata a economia a partir de um momento que se situa mais ou menos no iluminismo, aí como ele como desse período derivou o apogeu do liberalismo, né, então é uma obra muito importante, inclusive, né, trata justamente sobre os ataques ao iluminismo que a gente vê hoje, né, como o iluminismo promoveu a maior era de progresso que nós tivemos na história humana, tanto em desenvolvimento científico, quanto na medicina, quanto até mesmo na questão das nossas liberdades, e como isso está em risco hoje, né, tanto em parte da esquerda quanto da direita, então o iluminismo é bem imparcial nesse sentido. E não tem como falar das chamadas revoluções liberais, né? Então a gente teve diversas revoluções liberais, a revolução liberal na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, né, que foi a independência americana, na Áustria em 1848, mas nessa palestra eu vou focar em duas específicas que são as mais importantes, por assim dizer, as principais, né, que é a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. A Revolução Inglesa foi a primeira das revoluções liberais, né, foi ligada em duas revoluções, né, que é a Revolução Puritana de 1640 a 1649 e a Revolução Gloriosa, né, que se iniciou em 1688 e se encerrou em 1689. A primeira dela, como eu falei, a Revolução Puritana foi a primeira das revoluções liberais. Ela foi fruto
da insatisfação política do parlamento com o rei Carlos I, que era da dinastia Stuart. Ele concentrava a maior parte do poder político nas suas mãos, tinha apoio da nobreza e do clero, né? Então o parlamento começou a se revoltar com essa concentração de poder na mão do rei. O parlamento na época tinha como líder Oliver Cromwell e iniciou-se a guerra civil inglesa, que durou 9 anos. E nisso o parlamento acabou saindo um grande vitorioso, né? O Carlos I foi capturado e morto em 1649, né? Em 1649, né? Ele foi degolado na praça pública, basicamente. O parlamento na época recebeu o apoio da população. E o Oliver Cromwell, ele instituiu a nova República Inglesa e se torna o seu líder. O grande problema disso é que, ao contrário do que todos esperavam, o Oliver Cromwell ele instaura uma nova ditadura, né? Ele instaura um regime ditatorial e não só isso, né? Ele tira o poder, ele dissolve o parlamento e assina em 1653 o chamado Ato de Navegação, que torna o cargo dele hereditário, ou seja, passando de pai para filho. Né? Então, ele abole um sistema que era a sucessão hereditária, que era a monarquia, mas queria basicamente uma república hereditária. Então, ao invés de instaurar um governo constitucional, ele instaura uma ditadura. Quando ele morre em 1658, o seu filho Richard assume o cargo, mas ele era extremamente impopular, não tinha nenhum apoio da população, não tinha apoio da classe militar, e ele é destituído do cargo em 1660. Um novo parlamento decidiu basicamente chamar o Carlos II, que era o filho do Carlos I, para ser o novo rei e restaurar a monarquia e trazer a dinastia Stuart de volta ao poder. O grande problema é que em 1685 o Carlos II morre, e quem assume o poder é o seu irmão Jaime II, que além de ser abertamente católico, que influencia os britanos da época, ele desejava restaurar o absolutismo monárquico, que revoltou completamente o parlamento. E aí que nasce a questão da Revolução Gloriosa, que foi uma revolução, ao contrário da Revolução Puritana, foi uma revolução pacífica, sem derramamento de sangue, que era muito inspirada nos ideais liberais do filósofo John Locke. E para evitar esse derramamento de sangue, o que o parlamento inglês faz é justamente convidar a filha de Jaime II, que era Maria Stuart, e o seu marido, que era Guilherme Orange, para assumirem o trono e destituírem Jaime II. Guilherme foi coroado em 1689 e ele assina algo que é muito importante que está em vigor hoje na Inglaterra, que é a Declaração de Direitos, que abdicava de qualquer tentativa de atentar contra o parlamento inglês, limitando ao máximo o poder do monarca, tendo assim a formação da primeira monarquia constitucional parlamentarista da Europa. Então foi o primeiro grande marco do liberalismo foi justamente esse, conseguir transformar o regime absoluto, um regime que diversas vezes apontou contra o povo e tentou contra o parlamento, concentrado muito poder, e um regime constitucional parlamentarista que dura até o dia de hoje. E aí vem a questão do papel do Locke na Revolução. O Locke ele é amplamente reconhecido como o pai do liberalismo. Ele foi um autor que foi fundamental nessa época, pois ele era muito próximo de Guilherme Orange. Influenciou não só a Revolução Gloriosa, mas as revoluções liberais consequentes. Ele escreveu uma obra que se chama Dois Tratados sobre o Governo Civil, e no seu segundo tratado, ele fundamenta justamente as bases de um Estado liberal, enfatizando que todo indivíduo possui direitos naturais, a vida, a liberdade, a propriedade, não podem estar direitos de ser retirados pelo Estado, sendo o papel do Estado justamente preservar esses direitos, e sendo o Estado legítimo, única e exclusivamente, quando ele representa a vontade e o consentimento dos seus governados. Locke acreditava que todo homem nasce no estado de natureza, onde todos são livres e têm direito a esses direitos essenciais, mas para proteger esses direitos, eles cooperavam e formavam a sociedade que conhecemos por meio do contrato social e transferem ao governo a responsabilidade de preservar esses direitos. Na sua obra, Locke ele defende abertamente o governo parlamentarista constitucional, justamente visando limitar o poder do Estado sobre o indivíduo, e trouxe fundamentalmente qual a revolução, que é o poder do povo de se rebelar contra o governo vigente, se rebelar contra um governo que atenta contra os seus direitos, que não representa o consentimento e a vontade dos seus governados, e poder instaurar esse novo legislativo, que foi o que aconteceu na época da Revolução Gloriosa. Aqui é uma frase do livro, do segundo tratado sobre o governo civil, justamente tratando disso, sobre esse poder que o povo tem, de poder restaurar o seu próprio governo, de poder se rebelar contra o seu próprio poder.
entender que o contexto da época, né, que a Revolução Francesa, ela surge também no contexto de absolutismo monárquico, né, a França era governada por rei Luís XVI, e diante de uma péssima gestão econômica, a renda internacional crescendo na época, uma grande desigualdade daqui, na época a maior parte da riqueza era concentrada na mão da nobreza do época, né, que era o primeiro e o segundo Estado, e o Estado que era bem repressor, né, que constantemente usava da força contra os seus cidadãos. Então, era também um contexto de Estado absolutista. E a França, ao contrário da Inglaterra, ainda tinha características do feudalismo. 80% da economia francesa dependia da agricultura. E você tinha as duas classes que eram mais privilegiadas. O primeiro Estado, que era composto pelo clero da Igreja Católica, e o segundo Estado, que era composto pela nobreza. Que eram duas classes que viviam às custas da população, eles representavam apenas 1,5% da população. E viviam às custas do povo, que era extremamente pobre, era extremamente miserável. E aí havia o terceiro Estado, que era composto basicamente pelos burgueses, pelos camponeses, pelas pessoas sem terra e pelos chamados sans-culottes, que eram os artesãos, aprendizes e proletários, que eram o terceiro Estado que era responsável por sustentar a aristocracia francesa da época, basicamente. Diante dessa situação, e bastante influenciado também por ideais do francês, como Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu, a classe média decidiu estabelecer uma Assembleia Nacional para poder pressionar a aristocracia francesa para rever os seus privilégios. Então, foi criada essa Assembleia Nacional e o rei Luís XVI simplesmente se recusou a aceitar as demandas dessa Assembleia Nacional. Então, a partir daí, o movimento se tornou violento e revolucionário, invadindo a Bastilha, no dia 14 de julho de 1789, a Bastilha que era um grande símbolo daquele império, porque era onde eram levados os presos políticos. Na época, havia apenas 7 presos lá dentro, a questão era o que simbolizava a Bastilha, porque ela era o símbolo de repressão do regime. Então, a queda da Bastilha serviu como motivação, foi uma faísca de fósforo para a população civil se engajar na Revolução, na luta armada. Então, a população parisiense tomou as ruas, grande parte do nobreza do clero fugiu do país, e a Assembleia Nacional começou a editar os números políticos do país. Eles aprovaram uma nova legislação, instalaram a primeira Constituição Francesa, basicamente abolindo o regime feudal francês, garantindo uma separação entre igreja e Estado, trazendo a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, trazer aqueles princípios, liberdade, igualdade e fraternidade. Só que na Revolução Francesa as coisas acabaram saindo um pouco do controle. Nesse meio tempo, a família real, em 1791, eles tentaram fugir para a Áustria, mas foram interceptados e obrigados a voltar. Inicialmente, a Assembleia Nacional absolveu, em 16 ainda manteve a monarquia, mas em 1972, após a Assembleia Nacional declarar guerra contra a Áustria, o rei, ele vendo a possibilidade de retornar o sistema absolutista, ele trai os revolucionários e se aproxima do exército estrangeiro, se aproxima do exército austríaco, sendo assim preso por traição, da traição por colaboração com os estrangeiros, e no dia 21 de janeiro de 1793, Luís XVI ele foi morto na guilhotina. A partir disso, a gente tem a formação da Primeira República Francesa, só que teve um resultado muito diferente do previsto, da ditadura do Robespierre. Já havia na época a divisão entre os dois grupos, que eram os girondinos, que eram o grupo à direita, e os jacobinos à esquerda, inclusive é a partir daí que surge pela primeira vez os conceitos de direita e esquerda, porque os girondinos que eram liderados por Jacques Pissot, eles sentavam à direita, enquanto os jacobinos que eram mais radicais, que eram liderados por Robespierre, sentavam à esquerda, eles desejavam aprofundar ainda mais a revolução, para garantir mais direitos aos pobres, enquanto os girondinos, para eles, tinham parado naquele momento, então os jacobinos definiram radicalizar ainda mais a situação. Ambos eram revolucionários, só que um grupo mais radical que o outro. Então, houve a Convenção Nacional, que criou o Comitê de Salvação Pública, em 1793, justamente com o objetivo de proteger a República dos seus inimigos. E Robespierre, que era o líder dos jacobinos, foi nomeado como líder desse comitê. E foi aí, a partir desse momento, que iniciou o período conhecido como o terror jacobino, porque Robespierre começou a perseguir todos aqueles que ele considerava inimigo da Revolução, inclusive até mesmo seu antigo aliado, que era Joseph Borges, que também era um jacobino.
cerca de 40 mil pessoas foram mortas na guilhotina, no intervalo de um ano. Imaginar que naquela época um genocídio em massa pudesse ter sido realizado de uma forma tão rápida. Obviamente, isso aí gera insatisfação e, em 7 de julho de 1794, o próprio Robespierre, né, vítima de volta dos seus adversários, é preso e morto na própria guilhotina. Então, assim, como a gente pode ver, né, um pouco diferente da Revolução Gloriosa, o legado da Revolução Francesa é muito mais controverso. Né? Ela foi uma revolução sangrenta, ela foi violenta, ela fugiu muito dos seus objetivos iniciais e resultou num banho de sangue. Tudo bem que, de certa forma, consequência de um problema anterior, né, mas acabou não solucionando o problema inicialmente. Vamos falar apenas das coisas ruins, né? Se a gente for falar dos impactos positivos, a gente pode dizer que houveram alguns poucos impactos positivos. No longo prazo, ela foi importante por gerar toda uma geração de intelectuais que surgiram nas décadas seguintes, né, como Alexandre de Tocqueville, Benjamin Constant, Madame de Staël. Tudo bem que todos eles discordavam dos rumos que a Revolução levou, mas sem a Revolução eles não teriam surgido, não teriam surgido esses pensadores. Ela serviu também para influenciar revoluções liberais ao redor da Europa. Né? Então, revoluções da própria França, né? Na França houve a Revolução de 1830, né? Que foi ao absolutismo monárquico, e a Revolução de 1848, que instalou a Segunda República Francesa, e de certa forma talvez não ocorresse se não tivesse ocorrido a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa também inspirou, né, a Revolução da Áustria de 1848, né? Que foi que instalou a nova Constituição na Áustria e trouxe, de fato, a liberdade de imprensa para o país. Mas foi a revolução mais controversa dessas duas. Né? Além dessas duas revoluções liberais, que é a inglesa e a francesa, a gente teve várias outras. Né? A gente teve a americana, que inclusive foi a grande inspiração da Revolução Francesa. Né? A Revolução Americana ocorreu entre 1775 e 1783, né? Que foi o que garantiu a independência dos Estados Unidos da Inglaterra. Tivemos a Revolução Liberal do Porto em 1820, né, em Portugal. Além da já citada, né, a Revolução de 1830 e 1848 na França, e a Revolução de 1848 na Áustria. Mas eu entrei nesse tópico justamente porque, a partir dessas duas revoluções, a gente tem as duas principais correntes do liberalismo, que são a corrente francesa e a corrente inglesa, que é a partir delas que derivam todas as correntes que vamos ver a seguir. O liberalismo inglês, ele é o que é justamente o que nós mais conhecemos, né? Porque o liberalismo que a gente conhece hoje, ele bebe hoje muito mais dessa fonte inglesa do que da fonte francesa. Né? Então, o liberalismo inglês ele é basicamente o liberalismo como nós conhecemos hoje, né? Ele engloba autores como John Locke, Adam Smith, George Stuart Mill, Lord Acton, entre outros. Né? Ele enxerga a liberdade como ausência de coerção. Ele parte da concepção moderna do indivíduo, né, que enxerga o indivíduo como um ente autônomo e soberano, né, perante as externalidades coletivas, perante a sociedade, né, sendo o papel do Estado justamente a proteção dos direitos individuais de cada indivíduo. Né. Há a ideia dos direitos naturais, né, de vida, liberdade e propriedade. Enfatizam bastante a questão da liberdade econômica e da proteção aos direitos de propriedade privada, algo que acaba muitas vezes sendo relativizado pela escola francesa. Ele foca em estabelecer limites claros ao poder do Estado, enquanto o liberalismo francês, embora houvesse nessa premissa, acabou que as coisas justamente saíram do mundo, então a gente não teve esse limite claro ao poder do Estado após a Revolução Francesa. Os liberais ingleses eles eram mais moderados, mais prudentes, né, justamente por isso que a Revolução Gloriosa foi uma revolução sem derramamento de sangue. Tudo bem que a Revolução Puritana foi uma revolução violenta, né, mas justamente após ver que o banho de sangue da Revolução Puritana eles aderiram a uma postura mais prudente, uma postura mais moderada. Eles também eram bastante céticos inicialmente com a ideia de democracia, né, eles tinham medo que a democracia pudesse se tornar um governo, uma ditadura da maioria, né, que a maioria pudesse subjugar uma minoria. Então, justamente por isso que sempre defenderam que houvesse limites claros, houvesse mecanismos para limitar isso. O próprio George Stuart Mill tem uma obra que se chama justamente Considerações sobre o governo representativo, que é justamente temendo isso, né, de que a democracia pudesse de alguma forma se tornar uma ditadura da maioria. Vale ressaltar também, né, que naquela época os conceitos de democracia e governo representativo não eram sinônimos. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos eles não se denominavam uma democracia, né? Eles eram um governo representativo. Hoje a gente trata as duas palavras como sinônimos, né? Mas naquela época havia uma distinção, também que, quando você pega esses liberais ingleses, eles eram defensores não
governo representativo, onde haveriam eleições, onde haveriam, as pessoas teriam direito ao voto, mas haveriam limites claros para evitar que houvesse a instauração de uma ditadura da maioria. Então, a pessoa não pode votar para subjugar o direito de uma outra pessoa. Aqui é uma frase do George Orwell, essa obra que eu citei, né, Considerações sobre o Governo Representativo, uma obra de 1861, que tratava basicamente disso, sobre os riscos, né, de uma democracia poder se tornar uma ditadura da maioria. Né? Então havia essa preocupação de limitar o poder do Estado, limitar a própria democracia, para que o povo não subjugasse o outro. E agora tratando da questão do liberalismo francês. O liberalismo francês ele se divide basicamente em duas doutrinas. Né? Tem a doutrina francesa pré-revolução francesa e a doutrina francesa pós-revolução. A doutrina francesa pré-revolução é aquela do século XVII e XVIII, que ela representava justamente com pensadores como Montesquieu, Diderot, Jean-Jacques Rousseau e Voltaire. Montesquieu, em muitos aspectos, se assemelha também da tradição inglesa, da tradição inglesa também bebe da sua forma. Ele era abertamente influenciado por Locke. Ele foi autor de uma das obras mais importantes do direito, que é o do Espírito das Leis, que ele foi responsável por criar a ideia da tripartição de poderes, visando justamente limitar ao máximo o poder do Estado, dividindo ele em poder executivo, legislativo, judiciário, uma monarquia constitucional parlamentarista naquela época. Inclusive as críticas à ideia de um juiz legislador, que é uma obra muito importante, principalmente para o depois, e a tradição francesa para a Revolução era muito marcada pelo sentimento de revolta, né? Tem uma revolta muito grande contra todo tipo de autoridade, não apenas a autoridade estatal instituída. Ela era uma tradição muito mais radical, revolucionária, em muitos aspectos antirreligiosa, né? Eles eram muito críticos, eles eram anticlericais, por assim dizer. Beleza. Eles eram bem anticlericais, eles criticavam bastante a instituição da Igreja Católica, o clero, etc. E nós temos o liberalismo francês pós-revolução, que é basicamente ele é uma tradição de pensadores herdeiros da revolução, mas que se desapontaram com o resultado da mesma, que viziam o resultado da mesma. Tem uma obra muito boa a respeito disso, que é o livro de Carlos Veras Rodrigues, que é o liberalismo francês, a tradição doutrinária de referência no Brasil. Eles eram adversários do regime de Napoleão Bonaparte, né? Tem como destaque nessa época Alexis de Tocqueville, Benjamin Constant, Frédéric Bastiat, Madame de Staël, Raymond Aron, François Guizot, entre outros. Né? A Madame de Staël, inclusive, ela era a inimiga pública de Napoleão, né? Chegando a ser censurada e perseguida por ele. Teve na época também o Benjamin Constant, que era o amante da Madame de Staël, e inclusive foi inspiração para a criação do poder moderador aqui no Brasil, influencia a tradição brasileira, né? No meio da sua interação com Silvestre Ferreira e Pierre Ferreira. Só para dizer também que ele fala tem pouco tempo, né? Então, basicamente, o que significa ser liberal? Então, eu encontro o questionamento inicial. Como a gente pode ver, apesar de várias divergências que haviam entre as principais correntes, podemos chegar a um denominador comum. O liberalismo político é basicamente uma filosofia política que nasce no século XVII, com resposta ao absolutismo e outras formas de despotismo político, e que enxerga o indivíduo que é autônomo e soberano perante a sociedade, que visa limitar o poder do Estado por meio do governo constitucional, visando justamente resguardar e proteger os direitos individuais de cada cidadão. Aqui eu trouxe alguns pilares do liberalismo, que são trazidos da obra Liberalismo Político, né, de 1927, que era um período justamente em que o país está revoltado pelo fato que os partidos liberais da época não defendiam mais o liberalismo, né, passaram a defender ideias intervencionistas, né, então trouxe essa obra que traz alguns pilares do liberalismo, que é a liberdade política, a liberdade econômica, a vida, a propriedade privada, né, a paz, a tolerância, o respeito ao terceiro, né, a liberdade individual do terceiro, e os limites da ação governamental. Então, no século XX, teve o renascimento do liberalismo, justamente no pós-guerra, né, pelo pré-guerra, o liberalismo estava praticamente morto. Então, tem uma obra do Hayek que trata disso, né, que se chama O Renascimento do Liberalismo, e aí teve a criação da Multipolar Society, em 1947. O think tank, né, que é uma Foundation for Economic Education nos Estados Unidos, em 1946, e o Institute for Economic Efforts, na Inglaterra, em 1955. E agora, só para adiantar, vou dar só uma pincelada, porque de fato falta muito tempo. Vou trazer de uma forma bem sucinta as outras vertentes do liberalismo. Né? A gente tem aqui o liberalismo social, né, que nasce no século XIX, justamente por George Orwell, né, que está aqui no liberalismo clássico do liberalismo social. Ele defende um leque maior de funções de Estado no combate às desigualdades sociais, defende uma maior intervenção do Estado para que auxilie os mais pobres, defende política de distribuição de renda, né? Ele tem aquela chamada
mercado, não só eles defendem, os órgãos liberais também vão defender essa economia social do mercado. E os principais pensadores dessa tradição são o George Montamil, o Norberto Bobbio e aqui no Brasil o José Guilherme Melchior, né, que inclusive foi o principal funcionário do liberalismo social, né, que sua obra, o liberalismo antigo moderno, mesmo ele sendo liberal social, é uma obra muito honesta, né, que trata de maneira honesta das outras correntes do liberalismo. Houve também na Alemanha o órgão do liberalismo, que foi adotado na Alemanha justamente no pós-guerra, pelo Ludwig Erhard. Ela foi criada na década de 30, mas foi adotada só no pós-guerra, criada também como Ludwig Erhard, Alfred Miller, Walter Erskine e Franz Mohr. Ele defende que o Estado criasse um ambiente legal e adequado para a economia de mercado, eles eram também bem mais intervencionistas. E defende a criação de regras para assegurar que a concorrência impediu o surgimento de monopólios. Aí nós temos o libertarianismo, né? É importante dizer que a palavra libertário, isso na verdade no século XIX, anarquistas de esquerda, né? Mas esse termo entrou em desuso. E no século XX, né? Quando os americanos, a esquerda americana se apropria do termo liberal, né? Os liberais clássicos adotam o termo libertarian. O libertarianismo é fundamentado basicamente na premissa de que é antiético iniciar a agressão contra pessoas pacíficas, né? A partir disso que vem o chamado princípio de não agressão, e se dividem basicamente entre minarquistas e anarcocapitalistas. Né? Os minarquistas são aqueles que defendem o Estado mínimo, né? Que se limita a prover segurança e justiça, a ideia do Estado guarda do Robert Nozick, a defesa dos direitos à vida, liberdade e propriedade. Né? Os exemplos de principais autores minarquistas seriam o Mises, né? Embora o Mises não adotasse o termo, né? Mas se enquadra nisso. O Robert Nozick, que sua obra anarquista Utopia, e o Frederico Bastiat, sua obra A Lei. Já o anarcocapitalismo foi criado pelo Roy Hoffman, para justamente a inexistência do Estado, justamente por enxergar que o Estado é justamente o maior violador do princípio da não agressão, né? Ou seja, é uma ideologia pautada no voluntarismo, né? Ou seja, você não pode coagir pessoas pacíficas, né? Deve ser pautado por relações voluntárias, né? E os principais autores dessa corrente é justamente o Roy Hoffman, o Hermann Hoppe, Jeffrey Tucker, Walter Block, David Friedman, entre outros. E aqui só coloquei duas polêmicas para finalizar, que são perguntas que todos fazem, né? Que existe neoliberalismo? E a resposta basicamente é sim, existe, mas não da forma como o termo é utilizado no direito hoje pela esquerda. O neoliberalismo ele não é tão neo assim, porque ele nasce na virada do século XIX para o século XX. O seu termo foi cunhado por um alemão chamado Alexander Husserl, que acreditava justamente que o liberalismo, mas o laissez-faire havia fracassado e por isso deveria ser reformado. Ele defendeu justamente uma terceira via entre a economia de mercado e uma economia mista. Então eles eram basicamente contrários ao liberalismo clássico e à ideia de laissez-faire. E eram bem intervencionistas. Né? Os principais pensadores da época eram o Alexander Husserl e o economista de Chicago Henry Simons. O Henry Simons, inclusive, tem uma monografia intitulada Programa Positivo para o Laissez-faire, que justamente trata de uma série de intervenções para o bom funcionamento do mercado. O próprio Milton Friedman, nos anos 50, chegou a flertar com esse corrente, né? Inclusive tem um artigo publicado por ele chamado O Neoliberalismo e as Suas Perspectivas, mas ele volta para as correntes na década seguinte. E hoje no mundo existem algumas instituições, né, ao redor que se denominam neoliberais. A gente tem o Center for a New Liberalism, que toca um projeto chamado The New Liberal Project, inclusive essa imagem foi retirada deles. O Niskanen Center, e o Adam Smith Institute, por mais contraditório que possa soar, mas eles são neoliberais, né, tem uma certa diferença disso. E tem outra pergunta que é aquela que também sempre surge, né, que existe liberal conservador? E a resposta é a mesma da anterior, que sim, mas é um termo que também foi deturpado. Né? O próprio Melchior, na sua obra, ele trata tanto do liberalismo conservador quanto do conservadorismo liberal, mas não tem absolutamente nada a ver com o termo que foi criado usando do liberal de economia e conservador dos costumes. Né? O liberalismo conservador nasce como desdobramento do liberalismo clássico, né? E é basicamente o liberalismo mais cético e prudente em relação às mudanças, e que defende que o progresso ele deve sim ser alcançado, mas de maneira pragmática e gradualista. Ou seja, é uma visão mais reformista e pragmática. Essa ideia nasce basicamente com Edmund Burke, que era um liberal do Partido Whig, que era a oposição inclusive aos conservadores do Partido Tory, que era o herdeiro da Revolução Gloriosa. Mas quando ele vê a Revolução Francesa acontecendo, vê o banho de sangue que estava acontecendo, ele se torna um dos seus maiores críticos. Ele escreve da obra Reflexões sobre a Revolução na França. Outros liberais conservadores importantes foram o Herbert Spencer e o Lord Acton. Lord Acton ele foi conhecido por misturar sua defesa do liberalismo com a sua fé católica. Inclusive é interessante que o Lord Acton é um dos poucos pensadores da tradição inglesa que não eram protestantes, mas era católico. Então, ao contrário do termo que foi inventado no Brasil, o conservadorismo adotado pelos liberais conservadores não era um conservadorismo em matéria de costume, de posição de valores, mas o conservadorismo
proibisse liberdades individuais, né, que pusesse uma agência de costumes, mas que houvesse uma prudência em relação a mudanças. E, como você disse, que é não confundir com liberalismo, então é um termo cunhado pelo José Guilherme na sua obra. O liberalismo é basicamente a defesa exclusiva da liberdade econômica sem se preocupar com as liberdades individuais e políticas. Né? Então, assim, a liberdade econômica é algo que se encontra até mesmo em regimes ditatoriais, mas a ditadura jamais poderá ser classificada como liberal. Tive que adiantar bastante, então o tempo é curto, mas é basicamente isso. Agradeço a todos. O momento vai dar uma introduzida, né, trazer as correntes da liberalismo um pouco da história. Eu deixo aqui também as fontes bibliográficas, né, para qualquer um que quer tirar uma foto. Ou se alguém quiser mandar uma mensagem no Instagram, Sampaio387, eu posso mandar para vocês todos os links. Muito obrigado. Bom, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, sou Rafael. Fui durante 10 anos professor lá na Universidade de Tiradentes, né? E tem também outras universidades também aqui por Aracaju. Só não tive o prazer de lecionar aqui na Universidade Federal de Sergipe, né? Dei aula como professor no CODAP, quando eu era ainda estudante de História aqui, fiz História e Direito, né? Mas não como professor de Direito aqui na Universidade, tirando as outras coisas de aula. E assim, gostei dessa noção de lutas, né? Ele trouxe a perspectiva mais doutrinária, trouxe histórico, né? E eu vou tentar dar uma dimensão mais prática, certo? Para dar sequência, né? A minha ideia de liberalismo, eu fiz a trajetória que normalmente todo cidadão faz, né? Eu, quando era mais jovem, como a maioria de vocês aqui, eu tinha uma inclinação mais à ideia de Estado intervencionista, eu tinha uma inclinação mais à esquerda, exatamente, eu era assim, desse jeito, né? Eu defendia a ideia de um socialismo democrático, pensava dessa maneira. E a maturidade fez com que eu me inclinasse mais para o liberalismo, né? E como o Lucas falou, também um pouco da visão conservadora também, que eu tenho, um pouco sobre o aspecto social, né? Então, assim, por quê? Né? Por que eu defendo uma ideia liberal como um modelo de sociedade, não só econômico, mas também no ponto de vista social? Porque eu acredito, e eu tive a oportunidade de estudar, pasmem vocês, até mais, como autodidata do que nas universidades, porque você não tem essa... Aqui você conclui isso pelo fato de que nós estamos tendo o primeiro minicurso de introdução ao liberalismo, eu acho que da história, mas não da história. Então vejam, uma universidade dessa, né, desse porte, uma das mais famosas do país, nunca tinha tido um minicurso sobre liberalismo. Daí vocês notam como é grande a resistência, né, ao tema. E isso, assim, me causa uma estranheza muito grande. Quando eu comecei a conhecer, me causa uma estranheza muito grande. Porque a ideia de ser liberal é uma ideia revolucionária. A ideia de ser liberal, como o Lucas falou aqui, foi a ideia de você trazer para a sociedade garantias de direitos fundamentais, de direitos humanos. Tudo isso é devido ao liberalismo. Então, se você tem hoje, na Constituição Federal, direitos humanos fundamentais, se deve ao liberalismo, se deve à democracia liberais. Não foi, você tem os direitos sociais que vieram posteriormente, mas os primeiros direitos, os direitos que a gente chama de primeira dimensão, no estudo dos direitos humanos, são os direitos de liberdade, né? E eles são devidos, e deles derivam todos os outros direitos humanos, e eles são devidos às democracias liberais. Então, realmente, de estranhar por que o tema foi tão marginalizado, criticado, né? Mostra realmente um domínio, de fato, de correntes socialistas, às vezes, em universidades. Fazem com que esse tema fique tão pouco discutido nas nossas universidades, sobretudo na universidade pública, né? E vocês podem sempre dar esse exemplo. Eu sou professor de processo civil, mas também já fui advogado tributarista, gosto muito de direito tributário, né, direito administrativo. E quando eu falava de direito tributário, sempre dava esse exemplo para meus alunos. Se o Estado fosse tão bonzinho, como muita gente diz, se o Estado fosse protetor, se o Estado fosse a solução para tudo, nós não teríamos, né, o maior artigo da Constituição Federal prevendo tantos incisos para nos proteger do Estado. Se vocês forem ver a Constituição Federal de 38, né, ela tem uma Constituição prolixa, uma Constituição com mais de 200 artigos, né, enquanto a Constituição de outros países não tem nem 10 artigos. Né, a nossa tem 200 e tantos artigos, fora emendas constitucionais, enfim, mais de 100 emendas constitucionais. Né, o artigo maior, mais amplo, é o artigo 5º, que traz os direitos e garantias individuais. Né? E se vocês vão ler cada um daqueles incisos ali, vocês vão
analisar e vão constatar que são garantias de nós, cidadãos, contra o Estado. São proteções do cidadão contra o poder coercitivo estatal. Então, é o artigo 5º que vai prever ali a impossibilidade do Estado de prender, né, e aplicar uma pena sem um processo, devido ao processo legal, tá? O artigo 5º que prevê o direito que nós temos de não perdermos a nossa liberdade nem a nossa propriedade sem um processo. O Estado não pode, embora nós tenhamos superfatos assistido, infelizmente, uma flexibilização desse devido processo legal nos últimos anos, mas está lá como garantia. O Estado não pode retirar nossa liberdade, não pode retirar nossa propriedade sem um devido processo legal. O Estado não pode tributar o cidadão sem uma lei aprovada pelo Parlamento, né, que diga que ele pode tributar, que é uma garantia. Por quê? Por ficção jurídica, o Parlamento é o povo. Né? A Constituição Federal diz que todo o poder emana do povo. Só que como não se estabeleceu um mecanismo eficiente de democracia direta, então como é que você faz? Você exerce esse poder através de representantes eleitos. Então, quando você elege um deputado, um senador, um vereador, enfim, aquele deputado, aquele vereador, aquele senador vai votar lá no parlamento, é como se todas as pessoas que votaram naquele indivíduo, né, estivessem votando junto com ele. Então, por ficção jurídica, quando os senadores, deputados estão aprovando uma lei, é como se o povo estivesse aprovando uma lei. Então, por que a gente só pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer, né, coisas que estejam dispostas em lei, que é o que diz a Constituição Federal? Porque a lei seria, por ficção jurídica, a nossa vontade, a vontade do povo. Então, só o povo pode obrigar o povo. E essa ideia de Estado democrático de direito, de Estado limitado à lei, é uma ideia liberal, não é uma ideia socialista. Pelo contrário, se vocês forem ver os fundamentos do socialismo, do comunismo, até do nacionalsocialismo, que é um tabu muito grande que se diga isso, né? mas é também, todos pregam contra o liberalismo. O nacionalsocialismo tem um nome famoso de nazismo, certo? Então, todos pregam contra o liberalismo. Então, se você parte daí, vai chegar à conclusão de que não é algo negativo como tentam passar para a gente. Porque se você tem, de um lado, nazismo, fascismo, e do outro lado, liberalismo, um contraponto fundamental a essas ideias, você já sabe que não é algo ruim, o liberalismo. Né? Então, se vocês forem ler passagens históricas, tanto dos grandes ícones do nazismo como do fascismo, como Mussolini, como Hitler, como o grande ideólogo dessas filosofias totalitárias, que se chama Giovanni Gentili, que é muito pouco estudado, muito pouco divulgado, né? Mas ele trouxe as ideias, ele escreveu inclusive a famosa Carta del Lavoro, que deu inspiração para Getúlio Vargas escrever aqui a CLT. Então é a Carta do Trabalho italiana, que é escrita por Gentili. E ele é a base filosófica do fascismo e do nazismo. Se vocês forem ler as ideias dele, ele se contrapõe totalmente ao liberalismo. Tem passagens de Hitler e Mussolini dizendo nossos grandes inimigos são as democracias liberais. Então, às vezes se fala muito, né, que eu já ouvi isso, essa besteira, que os dois eram liberais. É um absurdo, sem tamanho. Você dizer que Hitler ou Mussolini eram liberais. Pelo contrário, tudo que eles pregaram ao longo da vida deles foi contra o liberalismo. Porque a ideia deles é que o Estado fosse um Estado totalitário, que controlasse tudo, controlasse a economia, que o Estado controlasse as empresas, que o Estado pudesse ditar o que nós dizíamos no dia a dia, controlasse a imprensa. Então, tudo isso vai contra o liberalismo. O liberalismo traz a ideia de que existem limites claros a que o Estado pode fazer. Isso é tudo que eles abominavam. Abominavam completamente. Né? Então, eu realmente não entendo essa ojeriza ao liberalismo, porque foi uma teoria econômica, política, social, que veio exatamente para garantir que nós, indivíduos, tenhamos liberdade, nós, indivíduos, tenhamos nossos direitos preservados. Né? Eu sempre cito essa dicotomia, que é muito interessante. Tem uma autora americana famosa, uma das liberais mais famosas do mundo, que é Ayn Rand, que temos aqui até, né, que faz parte do grupo de estudos de Ayn Rand também, né, David. Então a Ayn Rand tem uma frase sensacional, que ela diz o seguinte: o declínio da liberdade de um país é o declínio da sua prosperidade. É isso que o liberal defende. E ela diz outra coisa também, para contrapor aquelas pessoas que criticam o liberalismo, dizendo o seguinte: o liberalismo é muito individualista, ele não valoriza as minorias. Né? Ela diz: a menor minoria da terra é do indivíduo. Então, quem não defende, quem critica, quem é contrário
aos direitos individuais, não se pode dizer defensor das minorias. Né? Então, assim, nós pegamos as ideias dela. O declínio da liberdade do país é o declínio da sua prosperidade. E aí nós vamos para uma frase famosa de Mussolini, fascista por excelência, que diz o seguinte: fomos os primeiros a afirmar que quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo. Então vejam, essa é a ideia, o cerne central do fascismo e do nazismo. Restringir a liberdade individual. Eles eram contra o liberalismo. Então, o liberalismo veio, como o Lucas explicou muito bem aqui, inicialmente, para se contrapor a monarquias absolutistas, né, para poder dar ao povo o poder de exigir, de questionar, de cobrar dos seus governantes. Isso não existia, o cara decidiu o que quisesse fazer, como aquela frase que está sendo lá do Luiz Carlos, né? O rei Sol, dizia: o Estado sou eu, você não tem como questionar. Né? E o liberalismo vem para que você acabe com esse tipo de coisa, o poder absoluto. Você retorne ao povo o poder que deveria ser, nunca deveria ter deixado de ser dele. Né? E aí as constituições todas que vêm posteriormente, constituições liberais, né, embora a brasileira tenha também um viés social, enfim, mas elas trazem essas ideias de direitos fundamentais, liberdade, preservação dos direitos individuais, por exatamente saber os perigos que representa a atribuição de um poder absoluto ao Estado. Certo? Então não há como você criticar o liberalismo tendo em mente, como eu penso assim, não há como você dizer que o liberalismo é algo negativo se você tem em mente todas as conquistas que ele trouxe para cá. Ah, tem falhas? Tem. Todo o sistema tem falhas, né? Toda corrente de pensamento tem falhas. É passível de aperfeiçoamento? É passível de aperfeiçoamento também. Mas, é de estranhar, e por isso que eu acho importante esse tipo de evento, que existe essa algeriza, essa crítica tão pesada, e que não se explique mais sobre isso, que as pessoas não têm a oportunidade de aprender, desenvolver as ideias liberais. Certo? Como tudo, nada é perfeito, né? O pessoal fala, outro exemplo também de outra corrente também, um modelo econômico que é muito criticado, o capitalismo. Eu tinha um professor aqui de história econômica, nem sei se está ainda aqui, né, mas ele chamava o capitalismo de capitalismo. Né? Ele chamava capeta, para associar ele de capeta, demônio, que era para exatamente os alunos não gostarem daquilo ali. Ele ensinava, falava rapidamente do que era capitalismo para ele, depois adentrava em outras ideias. Ensinava autores filiados a correntes socialistas. E aí tem um autor, inclusive, que é considerado centro-esquerda, não é de direita, para poder não dizer que eu estou citando só autores de direita, né? Eu citaria. Mas é autor de um dos best-sellers mais famosos do mundo, que é Yuval Harari, né? Um israelense. Ele escreveu um livro que um dos mais vendidos do mundo, que é Sapiens. E tem um trecho lá do livro dele, você pode consultar a página. Ele diz o seguinte: ele critica alguns fundamentos do capitalismo, mas ele diz que é o único modelo econômico que até hoje, grande modelo econômico, que até hoje foi capaz de produzir democracias e capaz de garantir direitos fundamentais, ainda que com defeitos. A única outra alternativa, isso são palavras dele, a única outra alternativa que se tentou no mundo, produzindo resultados tão nefastos que ninguém tem, aí é onde ele erra, porque eu acho que já tem gente ainda tentando reproduzir, mas na ideia dele, ninguém tem coragem nem estômago de reproduzir, que é o comunismo. É que produziu ditaduras gigantescas, as maiores ditaduras do mundo, né? Campos de concentração, né? E que não foi capaz de produzir uma única democracia do mundo. Eu já desafiei vários amigos meus, respeito, tenho grandes amigos, né, com pensamento de esquerda, enfim. Eu desafio, me cite um país socialista que é comunista, né, que conseguiu implementar uma democracia. Não existe. Aí normalmente eles vêm aquela desculpa, mas não existe, nunca existiu país comunista, mas existiu o Partido Comunista que ainda existe, que está no poder e não consegue respeitar esses fundamentos mínimos de direitos individuais. Enfim, então por isso que eu acho importante que se diga, e que se tente desmistificar um pouco essa ideia de que o liberalismo é uma corrente de pensamento ruim, que só quer o mal da população mais pobre, que só quer o mal da população carente, que só defende os mais ricos. Não. Essa corrente de pensamento surgiu para defender o direito de todos. Não foi para defender o direito de uma minoria. Né? Então, primeiro ponto, desmistificar isso. Segundo ponto, afaste da cabeça de vocês, pelo amor de Deus, a ideia de que liberalismo tem alguma associação com o nazismo. Não tem. Se a gente
puder fazer uma aproximação, lógico, com as devidas ponderações, essas duas filosofias totalitárias são muito mais parecidas com algumas ideias socialistas do que com ideias do liberalismo. Muito mais parecidas. Né? Inclusive, eu separei um trecho aqui da Magnum Opus de Gentili, como eu disse aqui, trabalhou no governo Mussolini, escreveu os livros que Mussolini se baseou para redigir a ideologia fascista. Foi também, inclusive, um dos grandes marcos teóricos do nacionalsocialismo e do nazismo. E vejam o que ele diz sobre o liberalismo e sobre as democracias liberais. Ele critica a democracia liberal e o modelo liberal, porque, segundo ele, é um modelo egoísta, burguês, e fascista está dizendo isso. Porque ele é um modelo egoísta, burguês, com uma sociedade composta por indivíduos que formam comunidades para proteger os seus direitos e interesses individuais, em especial os interesses econômicos sobre propriedade e comércio particulares. Então vejam, o fascista aqui está criticando todas as bases filosóficas de pensamento econômicos do liberalismo. Ele é totalmente contrário à ideia liberal. Totalmente contrário à ideia liberal. Então não tem nenhuma associação. E, gente, hoje, se nós formos ver, quem defende essas ideias? Quem é que defende essas ideias? Que a democracia liberal é o modelo burguês. Quem é que vocês vêm falando isso direto? Quem é que vocês vêm falando direto que a democracia liberal defende um modelo individualista, um modelo que faz preponderar a ideia de propriedade a um modelo de justiça social? Defende aqui. Tem que ter coragem para dizer isso, porque assim, se você for falar às vezes isso na rede social, você vai ser cancelado. Né? Nós, graças a Deus, estamos tendo aos poucos pessoas com coragem de dizer isso, mas isso aqui se parece muito mais com modelos de pessoas que estão no poder, inclusive, do que com o modelo liberal. Né? E olha, continua, viu? Olha o que ele coloca. Sobre Marx, olha a base filosófica do Brasil escreveu sobre Marx. Marx redigiu ideias excelentes, mas errou num ponto fundamental. A luta conduziria a sociedade, quem conduziria a sociedade para superar a democracia liberal individualista e burguesa, não seria a luta entre a classe trabalhadora e os capitalistas, mas entre o indivíduo egoísta, que tenta viver para si, e o indivíduo totalmente realizado, que voluntariamente se coloca à disposição da sociedade e do Estado. Então, o indivíduo ideal fascista era o indivíduo que se submetia ao Estado. Não era o indivíduo liberal. O indivíduo liberal ia contra tudo que eles defendiam. Tudo. Então, mais uma vez, quem é que hoje defende a supremacia do interesse estatal sobre direitos individuais? Quem é que hoje aí abre a boca, grita, nós temos que regular rede social, controlar o que deve ser falado, as pessoas não podem ter liberdade para defender seus ideais se em algum momento aquilo ali acabar contrariando, acabar ameaçando a sociedade, acabar ameaçando um modelo que o Estado quer impor como entidade boazinha, né? Conduzindo nossa sociedade para um estado de bem-estar social. Quem é que defende isso? Né? Então, se encaixa perfeitamente. De acordo com ele, a ação privada deve ser mobilizada para servir ao interesse público, não havendo distinção entre o interesse privado e o interesse público. Por isso, essa distinção deve ser uma das primeiras bases da democracia liberal a ser atacada e destruída. Essa é a ideia que ele defendeu, que Mussolini explorou. Uma das primeiras bases a ser destruída e atacada da democracia liberal é exatamente a distinção entre público e privado. Então, são ideias assim, que eu não fazia, não tinha acesso enquanto estudante. Eu fui lendo alguns livros, posteriormente, de autores renomados, professores de universidades americanas, universidades europeias, grandes ícones do estudo sobre nacionalsocialismo, sobre fascismo e sobre liberalismo. E todos eles apontavam nesse sentido. Todos eles ficavam estupefatos de como é que se chegou a um nível de dominação intelectual de universidades a ponto de se associar nacionalsocialismo e fascismo ao liberalismo. Não existe. Qualquer fonte honesta intelectualmente sabe que são coisas completamente diferentes. Né? E aí nós vivemos isso, né? Porque Lucas
fundou a Juventude Libertária, um dos primeiros Liberty Opens que... É o primeiro, né? Liberty Open que ele tentou, né, organizar, o pessoal disse que era evento nazista. Um evento liberal. A OAB chegou a mostrar nota, depois tirou, mas não se retratou. Foi isso? Não se retratou. Dizendo que era um evento nazista. Meu Deus do céu, você vê um nível de desconhecimento do tema que nossa sociedade vive. Né? Não existe. O liberalismo é exatamente o oposto do nazismo. Né? Os grandes ícones do liberalismo, né, e até de alguns conservadores, foram os grandes inimigos do nacionalsocialismo. Foram os grandes inimigos do fascismo. Né? Tem uma obra que ganhou o Prêmio Nobel, Memórias da Segunda Guerra Mundial, de Churchill. Ele escreve sobre isso. Ele diz lá, a nossa luta, a luta do nosso tempo, foi a luta da democracia liberal, das liberdades individuais, contra o modelo nacional-socialista. O modelo socialista que Hitler queria impor. Era socialismo também. Era um socialismo que a maioria entende como socialismo de direita, por algumas características, como xenofobia, enfim. Mas era também socialismo. Se não fosse, por que teriam tanto trabalho para maquiar o nome? Né? Você quase não escuta, você é um professor de história. Qual foi o professor de história de vocês, do ensino fundamental do ensino médio, que se referiu ao nazismo ou ao partido nazista como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Era o nome deles. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aí tem gente que força um pouquinho a Biden, que é o PT alemão, né? Por causa do nome. Né? Não chega tanto. Mas é o nome deles. O nazismo é uma abreviação. Então, tem um trecho também, uma obra muito interessante, que eu recomendo vivamente, até que tem uma edição que o prefácio é de um gênio, que era socialista, né, mas era um crítico exatamente dos modelos ditatoriais que foram implementados depois de algumas revoluções, como a Revolução Russa, que é George Orwell. Ele escreveu um prefácio, uma nota, a esse livro, que é O Caminho da Servidão, de Hayek, né, que é o Prêmio Nobel de Economia. Tem uma edição que tem um prefácio de Orwell. Ele fala sobre isso, analisa e elogia. Então, eu recomendo vivamente. Nesse livro de Hayek, tem um trecho que ele diz lá. A oposição entre os marxistas e os nacionalsocialistas, a guerra, a briga, o ódio, era uma guerra pelos mesmos eleitores. Ele dizia isso. Eles não tinham espaço para os liberais. Eles não tinham espaço. Então, eles tinham que disputar os mesmos eleitores. Então, a questão de Hitler odiar, por exemplo, combater o socialismo marxista, depois de brigar com Stalin, era uma questão existencial, porque era um ou outro. Era um ou outro. Não era uma questão de divergência fundamental de ideias, não, porque eram dois regimes que defendiam ideias revolucionárias com a preponderância do Estado sobre a liberdade individual. Aí hoje se tenta maquiar algumas ideias que trouxeram de lá com outros nomes. Mas se você for analisar a fundo, algumas ideias que muitos políticos defendem hoje são ideias que tiveram origem fascista e nacional-socialista. Então, por isso que é importante, tão importante, a gente debater o tema do liberalismo. E a gente tem muitos autores bons, não só autores internacionais, como eu citei aqui, a Ayn Rand, o Hayek, o Lucas citou aqui alguns, o Milton Friedman, o Mises, que escrevem sobre liberalismo, mas nós temos também autores aqui no Brasil. Tem um que já vem para os nossos eventos de vez em quando, que é o Lucas Bernardo, que tem alguns livros sobre isso, que é muito bom, que era para vocês sentarem, por exemplo, o Liberal, de São Paulo, do Rio, né? Do Rio. E aqui em Sergipe também. Eu escrevi minha monografia de conclusão do curso de História, foi uma monografia sobre o Mercedes Bessa. Eu passei 2 anos escrevendo, tem 1000 páginas. 1000 páginas. Acho, não sei se alguém me superou, mas até pouco tempo era a maior monografia daqui da universidade. 1000 páginas. Eu escrevi 300 e poucas páginas do próprio punho e fui reunindo as obras de Mercedes Bessa. Ele nunca publicou um livro. Apesar de ser um expoente do direito nacional e até internacional, mas nunca publicou ele mesmo que redigiu o livro. Então, os artigos dele estão espaços em revistas, em jornais, coisas aí reunindo. E é também um grande expoente do liberalismo aqui de Sergipe, o Mercedes Bessa. O professor dele, Tobias Barreto, também é outro grande liberal, muito conhecido na Alemanha, né, professor dele também, escreveu sobre a Alemanha também. Enfim, até o Tobias Barreto tem uma passagem interessante da vida dele, que ele foi morar numa cidadezinha do interior de Pernambuco, chamada Escada. A cidade tinha 90% de analfabetos.
ele escreveu o jornal em alemão. Quer dizer, mais de 90%, mais de 90% da população não sabia ler português e escreveu o jornal em alemão. Né? Quem lia? Dois gatos pingados, né? Mas, assim, era também um intelectual liberal que revolucionou o ensino de direito no Brasil. A passagem do concurso de Tobias Barreto conseguiu ingressar na Escola do Recife, foi uma das primeiras escolas de direito do Brasil. O relato mais famoso dessa passagem foi escrito por Comércio Pudesse, que era estudante lá, tinha acabado de ingressar na universidade e ficou admirado, tanto que foi orientando dele. Né? Ficou admirado com a inteligência daquele cara que contrapunha fundamentos dogmáticos, fundamentos até então inatacáveis da doutrina religiosa, do catolicismo, que dominavam na época o ensino do direito. Era um ensino que não permitia a liberdade filosófica como o Tobias Barreto veio propor. Então, assim, foi também o liberalismo, né, autores liberais, que trouxeram a possibilidade, como nós temos até hoje, de se discutir amplamente essas ideias no ambiente acadêmico. Por isso que me admira a conotação tão negativa dessa teoria. Certo? E o Comércio Pudesse também foi outro. Ele migrou um pouco do ideia do liberalismo clássico mais radical. Ele tem uma passagem que ele escreveu como estudante, que ele dizia o seguinte, que a pobreza era uma lei tão inelutável como a lei da seleção natural de Charles Darwin. Ele dizia isso. Então, se você é pobre, você está porque você mereceu. Você não fez por merecer, não estudou, não se esforçou para que você pudesse ascender socialmente. Né? E se você conquistou algo, você conquistou por merecimento. Ele escreve um dos textos que foi esse. Com o tempo, no curso dele, ele já começa a flexibilizar essa ideia. E vê que não é bem assim, que há casos e casos. Né? Então, também são bases filosóficas importantes para que vocês possam conhecer sobre o liberalismo. Não tem como esgotar o tema, né, numa apresentação de 30 minutos, mas acho interessante que a gente cite alguns dados para que, mencionando os autores, para que aqueles que se interessarem, que estão aqui, gostam, né, do tema, ou pelo menos tenham curiosidade de conhecer mais sobre o tema, possam acessar e também abrir, expandir os horizontes. Foi o que aconteceu comigo. Né? Quando eu comecei a ler, eu não acredito que eu fazia tudo aquilo que eu fiz quando era mais novo. Né? Porque a ponto de atacar algo que trouxe tantas conquistas importantes para a sociedade. E outro aspecto, deixando um pouco de lado lá para encerrar, né? Tenho 5 minutos só aqui, agora já avisou, para encerrar, que eu acho interessante, que nos leva também a um pensamento liberal, a defesa de ideias liberais, sobretudo no aspecto econômico, no aspecto do modelo tributário, é a grande situação de injustiça que nós vivemos no nosso país, injustiça fiscal, injustiça tributária, injustiça política. À medida que nós vamos crescendo, vamos conquistando coisas, comprando nosso imóvel, nosso carro, produzindo, abrindo empresa, nós vamos ter ideia de como é difícil se empreender nesse país, como é difícil viver honestamente nesse país. Né? Porque a carga tributária desse país é muito pesada. Aí alguns autores, alguns amigos até brincam. Mas na Noruega, na Finlândia, na Suécia a carga tributária é maior. Mas o retorno social é gigantesco. Né? Não tem como você comparar uma carga tributária num país em que você tem um retorno social gigante, uma carga tributária num país como o Brasil, que os recursos são jogados no escuro. Né? Então, assim, isso nos dá a ideia de que nós precisamos também defender um modelo mais liberal para permitir que a sociedade respire. O cidadão brasileiro está sufocado por tanto imposto. Nós vivemos no que um professor famoso antigo, Alfredo Becker, dizia, numa realidade de manicômio tributário. Né? Não tem como. Um amigo meu que é empresário que mandou uma mensagem para mim mostrando. O empresário brasileiro leva em torno de 1.940 e poucas horas só para tentar entender as regras tributárias que a empresa dele tem que se submeter. Porque são muitas leis. Gente, eu fiz a minha dissertação de mestrado na área de direito tributário. Eu adoro direito tributário. Né? Sempre gostei de estudar direito tributário, mas sempre sou surpreendido com um tema como esse. Eu lembro que quando eu passei na OAB e fui advogar no escritório ali, não sei se tem estudantes de direito, muitos estudantes de direito, mas o escritório fica ali perto da Capitania dos Portos, de Fernandes. Advoguei lá. E 2 amigos, se tornaram meus amigos. O primeiro caso que chegou para mim era um caso de um tributo novo, tinha criado o FAP, eu nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha, 10 livros de direito tributário, nunca tinha ouvido falar daquele tributo, tive que estudar, porque tinha sido acabado de se criar,
para poder fazer uma defesa lá de uma empresa que era cliente do escritório. Então, assim, é algo que surge, que é de abismar. Se você chega e mostra o modelo tributário brasileiro para alguém, um estudioso de fora, ele se assusta. Primeiro, porque é altamente complexo, ninguém entende totalmente isso aqui. Segundo, porque você paga muito para não ter retorno quase nenhum. Você é injusto, né? Você tem algumas coisas, mas não é aquilo que deveria ser correspondente à carga tributária que nós pagamos. Então, por exemplo, eu até trouxe aqui para brincar com vocês. Eu sempre citava isso como exemplo nas minhas aulas de direito tributário. Alguém já teve curiosidade, se não paga a conta de energia, né, de olhar do pai, da mãe, enfim. Já olharam a conta de energia de vocês? A quantidade de impostos e tributos. Por que eu defenderia o modelo liberal para diminuir isso aqui? Olha, são 35% de impostos que você paga na sua conta de energia. Então, se você pagar R$100 de energia, se você não tivesse tributos, você pagava 65. Sua conta de energia seria aquela ali. E a conta de energia é um grande exemplo de como o Estado, tudo que você cria, produz, faz, movimenta, o Estado quer tributar. Tem um professor da Universidade Federal, não sei se apresentou já, da Bahia, Edvaldo Brito, foi meu professor na pós lá. Ele dizia que o Estado era um grande mendigo. Tudo que você faz, produz, consome, o Estado deu pouco. Com uma diferença, né, que é compulsória. Você não tem como recusar. Se você recusar, vão piorar os seus bens, com uma série, inclusive, de garantias contra você. Né? O Estado, para pagar uma dívida para o cidadão, ele é uma criança. Para cobrar, como a própria Receita Federal tem esse apelido. O Estado pode penhorar sua casa, seu único bem de família, para pagamento de um tributo. Professor, é um absurdo, eu também acho, mas pode, a lei permite. Por quê? Em nome da supremacia do interesse público. Público liberalismo combate, ao cerceamento de direitos individuais. Então, olhem a conta de energia de vocês. Você vai ver lá todos os entes federativos metendo a mão no seu bolso. Todos. Você vai pagar PIS e COFINS para o governo federal. Você paga ICMS, mais de um ICMS, para o governo estadual. E você paga COSIP, Contribuição Social de Iluminação Pública, para o governo municipal. Todos metem a mão no seu bolso. Todos. Os impostos que tem aqui. PIS, COFINS, ICMS, ICMS, FCP e Contribuição Social de Iluminação Pública. Então, é muita coisa que a gente paga. Eu até fico brincando também brincava com os alunos. Às vezes a pessoa vê concurso, abriu agora aí, juiz, TJCE, a salário inicial, 37 mil, 34 mil, não sei, 4 mil. Esse subsídio, né? Esse subsídio bruto. Você tem que descontar nesse valor 27,5% de imposto de renda, 27,5%, e mais 13%, no caso do estadual, no nosso aqui, é 13% de sergipe de previdência, que é obrigatório, não tem como correr. Eu, se fosse permitido, eu preferia estar pegando esse valor e investindo numa previdência privada do que estar investindo numa previdência que eu nem sei se vai existir quando eu venho me aposentar. Cada vez é mais deficitária, cada vez mais os políticos metem a mão no bolso da gente, cada vez mais desviam, enfim. Então, eu conheço mesmo muita gente sofrendo com isso aí. O rombo da previdência. Inclusive previdências que deveriam ser superávitares. Então, 40,5% do que se ganha, isso é juiz, isso é analista, um agente, técnico, que recebe acima de R$5 mil aproximadamente, é descontado na fonte. Você só sabe que ganha aquilo ali no seu conta-cheque. Então, professor, eu passei num concurso para ganhar 20 mil, está lá no edital, você recebe 12. Ainda 12, mais ou menos, aproximadamente. Professor, por que eu vejo, às vezes, ganhando fortunas, milhões? Porque eles aprovam penduricários, que é outra discussão que o liberalismo também aparece como uma corrente que critica isso aí. Eles aprovam adicionais, gratificações que, por conta da natureza jurídica, não pagam imposto de renda. Exatamente para fugir da tributação. Aí você vê casos bizarros, realmente. Eu até separei alguns casos aqui, que não vai dar tempo de falar de tudo, mas alguns casos bizarros. Como, por exemplo, por que, professor, você defende o modelo de liberalismo econômico? Porque eu não confio no Estado. Eu acho que o Estado, tirando exceções, assim, ele dificilmente ele vai trazer algo extremamente positivo sem também trazer suas graves mazelas. Por exemplo, eu estava lendo uma matéria mês passado.
todos os 7 conselheiros do Tribunal de Contas de Roraima receberam mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão. Um dos conselheiros do presidente recebeu R$1,8 milhão no mês. Isso é um absurdo. No modelo liberal de economia, isso nunca existiu. Quem teve a oportunidade de viajar para outro país mais liberal, Estados Unidos, você dá um exemplo, né? Vai ver que as pessoas que têm poder por lá não têm dinheiro. Alguém já viu aquele seriado Billions no Netflix? Tem aquele bilionário, o cara vive esculhambando o promotor, o cara é chefe do Ministério Público, esculhambando, vai ganhar pouco. Quem acaba pagando a escola do filho dele, casado com uma médica, na iniciativa privada, quem ajuda a pagar a escola do filho dele é a esposa que trabalha com a iniciativa privada. Ele tem muito poder, mas não tem dinheiro. Normalmente é assim. Você escolhe a carreira pública normalmente para você alavancar, para ir para o político, ou para depois ir para um grande escritório. Mas se você quiser ganhar dinheiro e ficar rico num país liberal, você tem que ir para a iniciativa privada. Por que, professor? Porque na iniciativa privada você gera riqueza. O Estado não gera riqueza. Tudo que o Estado produz vem da gente, do nosso bolso. Então eles têm a consciência de que é imoral e deve ser ilegal, assim, um servidor público ganhar uma fortuna como esse cara aí, conselheiro do Tribunal de Contas. Gente, analise isso, não estou mentindo não, procure aí, dê um Google. Não é uma fonte mais confiável, né, mas o Google vai direcionar para fontes mais confiáveis, IPEA, outras revistas econômicas, enfim, monetárias, enfim. 93% da população brasileira ganha menos de R$3.200 por mês. 93%. Só 7% ganha mais de R$3.200 por mês. Aí você vê um conselheiro de um estado pobre ganhando R$1.800.000. Isso deveria dar uma cadeia, na minha opinião. Deveria dar cadeia. Deveria ter um crime, fura-teto. Teto hoje, essas grandes autoridades, é o piso. Os caras escolhendo o teto. Não dá para ver não com o teto R$40.000, 40 mil. E normalmente são essas pessoas que criticam o liberalismo. Porque sabem que se um dia prevalecer, vai acabar isso. Vai acabar essas monotomias. Né? Outra matéria que eu achei interessante, para encerrar, achei engraçado. Tem um político que criou o chanchômetro, que é para medir os gastos da primeira dama. Né? E aí ele fez os cálculos e quanto se gastou, as despesas que estão declaradas. Porque tem uma série de despesas que estão sob sigilo de 100 anos. Aquele mesmo sigilo que o atual presidente criticou tanto, né? Que é a conta da declaração. De acordo com os cálculos dele, ela gastou o equivalente a R$4.000 do dinheiro do povo brasileiro por hora desde 2023. Rafael, eu quero trabalhar, eu sonho, no meu primeiro emprego, ganhar R$4.000 por mês. Ela ganha por hora. Do nosso dinheiro. Aí por que você fica revoltado? Porque eu estou pagando. Estou pagando a conta de energia, estou pagando do meu contra-cheque, imposto de renda, para isso. Porque se eu pagasse para investimento na Universidade Federal, que eu estudei, que eu amo, eu faria esse sacrifício. Valeria a pena. Como vale a pena na Suécia, como vale a pena em outros países. Mas aqui não. Aqui é difícil. Porque você sabe que o retorno social vai ser baixíssimo. Aí, para encerrar, até o Bruno Gachagli, também é outro autor que eu recomendo, ele tem um livro que ele faz esse questionamento. É interessante. Ele diz, lembrar agora não me lembro o nome do livro, mas ele faz o questionamento seguinte, interessante para o brasileiro. O brasileiro, ao mesmo tempo que odeia os políticos, não acredita no governo, exatamente. Isso aí, é um dos best-sellers, livro mais vendido do país. Não acredita no governo. Ele, no iníciozinho, ele diz assim: o brasileiro vive uma realidade interessante. Ele odeia os políticos, mas ama o Estado. Aí ele até brinca. Quem é que os brasileiros acham que governa o Estado? Aliens? Extraterrestres? Como é que você pode amar o Estado e odiar o político? Né? Então, eu parto dessa perspectiva. Se nós vivêssemos num Estado em que a cultura de honestidade prevalecesse, a cultura de moralidade prevalecesse, como eu já visitei aí, tive a oportunidade de ir na Suíça, a gente chegava lá, na Suíça francesa, tinha as barraquinhas lá de venda de frutas vazias. Os vendedores chegavam de manhã cedo, deixavam lá as frutinhas com os preços, as coisas, a maquininha de pagar e iam embora fazer outras coisas. Ah, como é que você comprava? Eu chegava lá, escolhia
Eu queria, calculava quanto é que dava a conta e pagava. Botava lá, com cartão, com dinheiro, o que seja. Se fizesse isso no Brasil, gente, levavam tudo, até a barraca. Né? Levavam a barraca. Eu lembro que tem um casal de amigos que mora lá, eu cheguei, estava num trabalho, aí eu estava atrasado porque eu tinha marcado um evento para minha esposa, e aí eu disse que queria entrar para deixar umas coisas que a gente tinha comprado. Brasileiro, conversão, né? Dinheiro não vale nada, aí eu vou ter que guardar lá por segurança. Ele disse, não, eu vou chegar daqui 1h30, deixa aí na porta. Não, eu vejo não, vou levar. Comprar do relógio, comprar não sei o que, babá, não deixa. Ele pode deixar, rapaz, deixa besteira, deixa na porta. Eu não vou deixar. Aí, se levarem, eu pago para você. Deixei lá, como eu estava no mesmo lugar. Quando eu viajo também para Orlando, não são todos os lugares dos Estados Unidos assim, não. Mas nas casas que a gente tem oportunidade de ficar, né, também a gente pede encomenda aqui no Brasil. Chega lá e fica na porta. Ninguém mexe. Ninguém mexe. Isso não existe aqui no Brasil, infelizmente. Se nós tivéssemos essa cultura de honestidade, que tem em países escandinavos, na Suíça, eu diria, faria bem entregar dinheiro nas mãos do Estado. Porque você teria a certeza de que aquilo seria revertido socialmente. Mas, num país em que é oposto, a cultura da desonestidade, como é a passagem famosa da Revolta de Atlas, a obra mais famosa de Ayn Rand diz, a cultura da honestidade se converte em auto-sacrifício, ela diz isso no texto. Ela diz até que a sociedade vai estar fadada ao fracasso, a sociedade que vive nisso. Para você ser honesto, você se sacrifica. Né? Então, por isso eu acho que o modelo liberal faria melhor para o país do que esse modelo que nós temos hoje. Do que esse modelo que nós temos hoje, com certeza. Muito obrigado, gente, aí, pela atenção. Vamos separar um título para perguntas, caso alguém tenha. Aí leva o braço. Se ninguém tem dúvidas, vamos dar prosseguimento, então, ao segundo painel. O segundo painel chama-se Introdução à Escola Austríaca. E gostaria de chamar à mesa os dois painelistas. Chama ao palco o professor, doutor em Economia pela Universidade de Nuremberg, membro do Instituto Mises Brasil e do Instituto Escritor.